Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tudo certinho com você? Este é o Arquitrama, podcast para discutirmos séries, filmes, livros e o que mais vocês quiserem, acharem interessante e sugerirem. Nossa ideia é discutir essas coisas todas aí, levando em consideração o roteiro e a dramaturgia daquilo que a gente analisar aqui. O meu nome é Daniel Maciel, eu sou roteirista. Se vocês quiserem conferir o meu nome lá no IMDb, vai aparecer alguma das coisas que eu fiz, embora a grande parte daquilo que eu escrevi ainda não foi produzido, tá? Mas espero que em breve a gente possa apresentar algo para vocês. Além disso, eu sou professor de cinema, em algumas escolas livres, já fui professor universitário, e tenho ouvido muito Metallica ultimamente e nem acho mais o Saint Anger e o Load tão ruins. Mas o Reload é difícil de ouvir. E eu sou a Adriele Nogaroto, sou formada em audiovisual, trabalho com fotografia de moda, amo minha cachorrinha Luna, que está aqui do meu lado, e Garota Exemplar é um filmaço. Essa é a nossa 16ª edição do podcast Arquitrama e vamos falar sobre o 8º e último episódio da 2ª temporada de The Boys. What I Know. Ou O Que Eu Sei. O episódio que está com uma nota 9.6 no IMDb, o que é excelente. Infelizmente acabou, pelo menos a 2ª temporada. Acho que desde Game of Thrones e Dark, a gente não tinha uma série que causasse essa comoção pública, que gerasse tanta expectativa, e agora é aguardar. Segundo o site Digital Spy, citando uma entrevista com o Eric Kripke, a 3ª temporada de The Boys, ela começa a ser filmada agora no começo de 2021. Ou seja, os roteiristas estão chegando ali no finalzinho, com certeza. Nesse momento a galera deve estar quebrando cabeça para resolver essas questões todas aí que a 2ª temporada deixou no ar. E devem estar sofrendo muito para se fazer coisas mais escandalosas e malucas do que eles já fizeram até então. E segundo o Kripke, dependendo ainda daquilo que não pode ser nomeado, provavelmente ele está fazendo uma alusão aí ao coronavírus e tal, a 3ª temporada estreia no final de 2021, se tudo der certo. Esperamos que sim. Bem, então a gente vai falar sobre o episódio Como que ninguém pensou em usar armas convencionais contra os supers antes. O retorno do profundo do poço. Ninguém é perfeito demais, né, Vitória Newman? Bom, a gente pensou um pouco para conseguir entender qual era o tema do episódio e a gente chegou à conclusão que o tema é a confiança. Porque durante o episódio a gente vê os personagens demonstrando que acreditam nos outros e que confia que cada um deles vai ter que fazer o que é certo. Mas quebrando muita confiança também. Tem muita quebra de confiança e é uma dúvida. A gente começa analisando os episódios justamente por causa dessa questão da ideia governante e do tema, porque já trabalhei em séries, em diversas delas, mas é uma discussão que sempre que você abre um episódio, você fica pensando qual é o tema desse episódio, como ele se posiciona dentro de uma temporada. Então, os outros episódios foram um pouco mais fáceis. Esse é o episódio mais difícil mesmo de você delimitar o tema, justamente por ser um episódio de final de temporada, né? Um grande episódio, inclusive. E a gente ficou tentando entender qual é mesmo o elemento que segura tudo e que se repete constantemente. E chegamos nessa opinião da confiança. E a gente vai discutir, né, os plots daqui a pouco e vai tentar justificar essa questão da confiança que se quebra, das promessas que são feitas, dos acordos que são feitos, são cumpridos e são quebrados. Eu acho que a questão vai por aí. Então, nós temos alguns plots aí fundamentais, mas como é um episódio rápido, acelerado, acho que eles não são tão complicados. E nós temos como primeiro plot aí The Boys. O segundo, o Homelander Stormfront, que vai, né, se juntar em um momento aí com os boys, com os rapazes. E a Igreja da Coletividade, com a Victoria Newman. Certo. Vamos resumir então. Os The Boys, a partir do episódio passado, que eles veem aquelas explosões de cabeça na televisão e o Barato parece que vai ficar louco, eles decidem fazer alguma coisa. No final do episódio passado, o Huey, ele pega e pergunta, e o que faremos agora? Aí o Butcher dá uma olhada sinistra pra câmera e eu juro que eu pensei que eles iam meter composto V na veia. Por quê? Pegar um monte de arma aí pra cima do Super, como... Eu falei, gente, por que vocês não... Tipo, será que vocês não sabem que o Homelander, Stormfront e companhia são uma prova de bala? Ninguém contou isso pra eles ainda?
Eles até tentam, né? Mas só faz cócegas na Stormfront, por exemplo. Mas... O Butcher já atirou na Starlight e viu que não deu em nada. Com uma ponto sabe? .50, com Barret. Não faz sentido nenhum. Não sei se é por causa do desespero, tipo, a única coisa que a gente tem pra fazer é isso. O francês ainda ajuda criando um negócio lá pra... Não sei o que, RPG de plasma. Parar a Stormfront. Mas aí na hora que a Stormfront ataca eles... Vamos pegar o RPG de plasma! E ela explode o carro! É lógico que em roteiro é difícil, se eles saem correndo pro carro e não falam, você não sabe o que eles vão buscar. Mas já cantou a bola antes. Eles podiam correr pro carro e não avisar. Na hora que eles cantaram a bola, ela explodiu o carro. E aí eles ficam atirando com pistola, submetralhadora. Aquilo lá não faz efeito nem em mim. Ok, né? Então, é uma coisinha que eu achei estranha. Lógico que tem uma piada interessante ali, muito engraçada, que o Rio, mas vocês vão sair, vão matar todo mundo. E aí a Kimiko passa assim com uma bazuca ali, ou melhor, o RPG, e é bem cômico, é bem engraçado, o humor funciona bem ali. Mas eu falei, tipo, é esse o trunfo de vocês, afinal de contas? Por mais que o Butcher tá com essa ideia, o Rio e a Starlight ainda tentam encontrar outra forma, né, de derrubar a Void, tanto que eles vão atrás da Maeve. Sim, aí fica um comentário positivo, acho que o Rio é um personagem muito criticado. Eu não sei aí se tem uma questão que pega um pouco no ator, eu tenho dúvida. Não acho. Eu tenho uma dúvida, mas o Huey é o herói, de fato. Né? Aí, se você for ver, eles trazem um pouco a discussão para o homem comum, do vendedor de eletrônico, né? Ele resolve lá toda a treta lá do translúcidos, ele resolve várias coisas. E a iniciativa de expor o composto V, eu estava pensando antes de assistir o episódio, por que tudo chegou nessa situação? Foi porque o Rio e a Starlight fizeram uma estratégia lá no começo de distribuir o composto V, publicar o composto V. Ou seja, as decisões que o Rio toma são acertadas. Eu Ele acho um que cara. enquanto o Butcher é muito violência, vamos meter porrada em todo mundo e é isso, o Rio é mais racional. Ele e a Starlight junto sempre tenta achar uma solução e dá certo. Tanto é que eu não acho que a Maeve aparecer lá no meio da batalha seja um ex-máquina, porque foram pedir ajuda dela. Sim. E também na hora que ela vai lá pra pancadaria e na hora que ela aparece, o problema é como que ela chega lá, né? Como é que ela sabe que as coisas... Eles têm chip, eles têm chip, então ela tava lá na torre, ela podia perseguir o chip. Enfim, não precisa explicar muito. Na verdade, eu só queria entender uma coisa lá no finalzinho, que é da onde ela tira o celular. Porque teve um episódio aí que elas discutiam que as roupas não tinham bolso. E ela saiu na mão, então ela deve ter aparecido ali. Ela não voa, eu não sei como é que ela deve ter pego um carro, um ônibus, um metrô, sei lá. Chegou lá a tempo, pegou o celular, falou, vou deixar esse celular aqui porque eu vou usar ele depois. Aí foi lá, brigou. Aí voltou, pegou o celular, correu, adivinhou o que ia acontecer lá, né? Achou o Capitão Pátria lá no meio do mato. E pegou o celular, que ela estava na mão, né? Porque ela não estava lutando, então não tinha bolsa. Ela pegou o celular e falou, aqui, ó, entendeu? O que é uma cena bacana, porque o celular tem muito mais força e impacto do que todas aquelas armas que o Bruto e companhia levaram, que não tem efeito nenhum contra os heróis. O celular, sim, foi a grande arma. Essas brincadeirinhas que a gente provoca no roteiro aí, da onde ela tirou o celular. Mas voltando, então o Rio e a Starlight tentam arrumar uma solução, eles vão lá, conversam com a Starlight. A Maeve. Isso. E o que mais? A Maeve tá na bed lá, na fossa, né? Por causa da Helena, não aceita testemunhar e eles encontram o A-Train. O A-Train contra eles, né? É verdade. O A-Train vai até eles entregar uma pasta cheia de informações sobre o passado da Stormfront. As provas de que ela é nazista e tem da relação dela com a Igreja da Coletividade. Só para relembrar aí esse plot do A-Train, ele é preterido para entrar no grupo, né, do 7 de novo, através do acordo que é feito com a Lester e o Stan. Uma conversa que eu não entendi muito bem o subtexto, ainda não entendi as motivações ali desse jogo entre o Stan e o Alastair. E aí eles decidem que vão ficar com o Profundo, porque um herói retornar é redenção, 2 é fracasso. Então eles aceitam no primeiro momento o Profundo, e o próprio Stan, que é negro, pretere do A-Train, porque a Tempesta
tem problema com ele. E aí entra até uma discussão racial e ele pega e fala, mas a gente não entende muito bem como que ele se mantém devido à questão racial com a Tempesta e como eles conseguem se articular. Isso é chamado várias vezes no episódio, né? Porque como ele lida, e em um momento uma outra reunião do Stan com o Bruto faz uma provocação pro Stan e o Stan transversa, sai pro outro lado, como que ele lida com ela, até que ponto ele vai conseguir controlar a Tempesta, e o Stan dá uma desconversada, muda de assunto e não entra nessa questão do que acontece de fato entre ele e a Stormfront. Tem um momento que a Stormfront fala pro Homelander, né? Até que ele é inteligente pra laia dele. Então acho que ele é o cabeça da empresa ali há algum tempo e ele consegue manter a Voight. Então ela, de certa forma, ela precisa dele por causa disso, certo? Muito confusa pra mim da relação desses dois. E o Stan, ele fala pro Butcher, eu sei que ela é racista, né? Ele não fala com essas palavras, mas eu sei que ela é racista. Eu me preocupo, porém, no momento eu preciso dela e preciso agradar ela. Bem, a gente vai ficar aí indo e voltando em algumas conversas, mas isso leva para uma segunda discussão que eu achei interessante aí do The Boys, que é o vilão nazista, o que, convenhamos, é fácil de ser construído. Um vilão nazista, racista, não precisa se fazer muito esforço. Embora a Stormfront seja um personagem bem construído, e no momento da morte dela, aquela fala dela é pesado, né? Porque depois que você vê a tradução, ela falando da filha dela, que morreu, e você percebe o tanto que é trágica a situação desses supers, né? O tanto que eles beiram... É uma situação muito triste, né? Morrer, e todos que elas amam já foi embora. Mas, enfim, eu acho que construir vilão nazista é fácil. Põe lá uma suástica no cara, o cara é racista, todo mundo vai odiar ele, pode espancar ele e tal. Lógico, tem que ser espancada mesmo, tá? Mas você tem outro vilão aí que é o capitalista, que é o Stan. Então ele pega, mas tudo é negócio, tudo é dinheiro, foda-se. Bem, eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre essa questão do capitalismo, da organização econômica, da sociedade e tal, mas tudo bem, gente. O cara lá é um empresário corrupto, se articula dos piores sistemas de corrupção para acumular poder. E aí aparece a Victoria Newman, tá certo que a gente já tá indo lá pro final, e eu peguei ainda no episódio passado e falei, gente, ninguém pode ser tão perfeito. Ela chega a ser chata. Porque é certinha, corretinha, cuida da filha, quer a justiça, e aí a mulher explode a cabeça do Alexter lá, depois de uma conversa entre eles. E eu falei, caramba, embora essa surpresa não tenha funcionado muito bem pra mim, mas é um pulo, né? É um pulo, assim, de uma pessoa perfeita pra um vilão. Quer dizer, a gente não sabe muito bem o que é isso. Provavelmente é um vilão, porque ela também despedaçou a cabeça da Susan, matou os próprios aliados dela dentro da sessão do Congresso. Tá? Então ela foi para o outro lado. E eu vi muita gente reclamando, falando que uma política progressista de esquerda não podia ser vilão, que não podia. Eu falei, gente, ali o tiro é para todo mundo. É uma crítica à hipocrisia geral da sociedade. Essa cultura de celebridade, de pessoas que vivem nesse sistema de comunicação e aparentam ser coisas, isso é um princípio básico da dramaturgia. As pessoas nem sempre são o que elas aparentam. E se essa Vitória fosse outra coisa, além de não ter uma camada, digamos assim, um caráter diferente daquilo que ela mostra, eu me frustraria muito. No entanto, isso não quer dizer que eu tenha gostado da surpresa também. Eu acho que tem que entender como as coisas funcionam. Tipo, é fácil criticar, progressista não pode ser vilão, mas a gente não sabe quem ela é de verdade ainda. A gente não sabe se ela tá ali fazendo o papel da senadora boazinha contra a Voight, mas na verdade ela tá do lado da Voight, sabe? Eu acho que essa é a grande questão que vai ficar pra terceira temporada. E tem o lance da igreja também. O Alester conversa com o Stan Edgar e conversa com a Victoria. Então ele tenta manter uma relação ali com os dois lados e ele morre. Não, ele não tenta manter com os dois lados. Ele foge do barco Voight na hora que ele percebe que a Voight está indo pro aplique. Mas mesmo assim... Aí ele vira e vai procurar ajuda na... Eu acho que não, sabe por quê? Porque depois da Voight se afundar, entre aspas... Começar a se afundar. Começar a se afundar, ele ainda foi lá e conseguiu colocar o A-Train lá. Sim. Então ele ainda manteve o contato. Porque a Voight precisa... Ele falou... A Voight precisa manter um papel antinazista, então A-Train você tá dentro. Então ele tá se aproveitando disso também. Aí ele morre. E a igreja fica onde nisso? Ainda tem a Carol. Tem a Carol, mas...
Tem a Carol, tem o Ele é Profundo. tão importante assim, tão Mas influente. quem sobra do Aleister? O Profundo? Que acabou de brigar com o Aleister lá e foi embora, né? Então a igreja vai ter um papel preponderante, vai ter um papel forte ainda na outra temporada, mas o Aleister foi pro saco, perdeu a cabeça. Aí fica essa questão da Victoria Newman, porque ela é aliada da Voight, fica fazendo jogo de cena lá no Congresso, na política, para dizer que são inimigos, mas enquanto isso ela está sabendo todas as estratégias de oposição à Voight. Na verdade, ela cria a estratégia de oposição. Ou ela é uma vilã, uma heroína que está lutando mesmo contra a Voight, mas ela protegeu. A partir do momento que ela explodiu a cabeça de todo mundo lá na sessão do Congresso, ela protegeu a Voight do processo pesado. Ela já sabia de todas as regras, fez aquele jogo de cena. E aí entra uma outra crítica, porque eu não gosto tanto dessa surpresa. Primeiro que eles construíram uma pista falsa, que era a Cindy, que é a que explode cabeça. Tipo assim, cadê ela? Pegou carona com quem? Um negócio que foi feito pra lá e... Não, isso provavelmente vai voltar. Ela vai reaparecer na terceira temporada, certeza, tudo. Mas é uma pessoa, era um personagem que explodiu os outros. Aí, na hora que ela explode o Aleister, ela vira a Victoria, né? Ela vira o olho, olha, o olho fica branco, ela tem que ter contato visual. Aí você fala, tá, mas por que na hora que ela começou a explodir cabeça lá no Senado, ela ficou correndo pra lá e pra cá? Ela não focava nas pessoas que iam explodir. Então eu achei um negócio meio torto, assim. Bem, eu vou entrar numa discussão que é o conceito de ironia dramática. E pelo que eu entendo esse conceito de ironia dramática, tem vários livros que os autores eles discutem muito esse conceito. Um deles é o livro de entrevistas que o Truffaut fez com o Hitchcock. Tá? Então são horas de entrevistas que foram transcritas num livro que é excelente. Eu recomendo para todo mundo que gosta de cinema, roteiro, dramaturgia. E o Hitchcock explica por que ele prefere trabalhar com ironia dramática, que é a forma como ele usa para criar o suspense, ao invés de trabalhar com surpresa. Porque na cabeça do Hitchcock é o seguinte: se eu uso a ironia dramática, eu tenho um envolvimento emocional do espectador. O que isso quer dizer? Se no Festim Diabólico o Hitchcock mostra o menino ser morto pelos colegas e ser colocado dentro do caixote, e depois a refeição e o jantar para todas as pessoas que gostam daquele rapaz, jantando em cima do caixão onde o menino está morto, e todo mundo preocupado que ele não chega, o espectador fica muito angustiado, o espectador fica emocionalmente envolvido com a situação. Por quê? Porque ele sabe que o menino está morto, que estão mentindo para o pai, para a tia, para a ex-namorada e para os amigos deles, que estão todos ali. E você por isso que é ironia dramática, porque você não pode fazer, você sabe mais do que os personagens que estão na cena, mas você não pode fazer nada. Não sei se ficou confuso, tá? Mas é aquilo, o espectador sabe mais, mas ele não pode avisar as pessoas ali do que está acontecendo de fato, e aí gera uma ironia. O Hitchcock prefere isso porque ele tem um envolvimento emocional. Você fica emocionalmente conectado com a cena porque você está preocupado com os personagens. E aí o Hitchcock fala, por que eu não uso a surpresa? Por que eu não gosto de usar a surpresa? Porque é um recurso bobo, é um recurso, no máximo, intelectual. Intelectual no sentido tipo Agatha Christie. Lá um monte de gente se reuniu numa casa, alguém foi morto e você vai ficar o filme inteiro tentando entender quem assassinou a pessoa. Então você não se engaja emocionalmente com a obra, você se engaja intelectualmente. Por quê? Porque você começa a fazer conta. Ah, essa pessoa estava ali, essa pessoa estava lá. Então é a mesma coisa em The Boys. Você começa, mas é a mosca, é a teoria da mosca que eu sei lá quem plantou isso. Quem entra na cabeça das pessoas explode. É um sniper, é a Cindy, é não sei o quê. Então quando você cria esse tipo de expectativa para construir uma surpresa, você precisa, na hora, pensando outro filme que trabalha com a surpresa que funciona bem. O Hitchcock não trabalha com surpresa, mas filmes que trabalham muito bem surpresa. Sexto Sentido, Os Outros, Os Suspeitos, do Bryan Singer, lá com o Kevin Spacey, que é o roteiro do Christopher McQuarrie, que é um dos melhores dos últimos 30 anos. Aquela surpresa, na hora que ela vem, ela é arrebatadora, porque você fala assim, nossa, como eu não tinha percebido isso antes. Esse é um motivo de eu não dar 10 nesse episódio. 2 motivos para eu não dar 10 nesse episódio. Primeiro, os caras pegaram um monte de arma e peitar os heróis. Eu falei, gente, vocês não sabem que eles são a prova de bala? Será que eu vou ter que entrar na história lá e falar, gente, eles são a prova de bala, não adianta atirar neles, vocês vão precisar de uma estratégia melhor. Que o Bruto até consegue elaborar, embora meio confusa. Pera aí que eu me perdi. Então eu tô falando da surpresa. Só um comentário. Podem assistir Festim Diabólico, porque o que ele falou não é spoiler. Isso é muito importante para você entender a diferença da ironia dramática e para a surpresa,
Porque na surpresa, eu lembrei do que eu estava falando antes e vou voltar no ponto, mas aqui, ó, para manter o foco. Na surpresa, você corre o risco do spoiler, de alguém chegar lá no final e falar, ah, mas o menino estava morto dentro do caixão. Na ironia dramática, não, porque na ironia dramática, a primeira coisa que você sabe é que o menino está dentro do caixão. Então, a ironia dramática, ela abre mão da surpresa, beleza? A surpresa, ela esconde um monte de informação para no final ela revelar para o espectador. E ela pode falhar. Então, eu estava falando dos 2 motivos que eu não daria 10 nesse episódio. Primeiro, dos The Boys juntar um monte de arma e peitar os heróis, que foi onde eu me perdi. Agora, voltando pro lance da surpresa da Newman. Como é que você ia juntar esses pontos? Qual é a referência? Que elemento que você tem para você chegar ali? E para mim, uma surpresa ruim, que passou totalmente fora da história que estava rolando ali. Né? O negócio que veio lá no finalzinho. Então, particularmente, eu fiquei um pouco decepcionado, talvez pela construção, como isso foi feito, não sei. Eu não gostei muito. Parecia muito mais que a igreja ia ser a grande vilã. Sabe? É uma pista falsa, e a gente se frustrou, só que o perigo é você se frustrar demais. Uhum. Então, voltando, no caso desses 3 filmes que eu citei que trabalham a surpresa, O Sexto Sentido, Os Suspeitos do Bryan Singer e os outros, quando a surpresa vem, você fala, puta que pariu, mano, tava na minha cara. Eu vejo gente morta. Quando o menino fala, eu vejo gente morta, eu vejo gente morta. O Bruce Willis está pensando que, gente, eu não posso dar spoiler. No final a gente vai até falar, a gente recebeu mensagem de pessoas falando, não deem spoilers de outras obras. Então, o Sexto Sentido tem um spoiler muito grande, os outros têm um spoiler muito grande. E tá vendo o problema da surpresa? Agora, o que pode acontecer? Pode acontecer de você assistir um filme e a surpresa não funcionar. Na minha opinião, Batman Dark Knight Rise. Pô, eu não vou dar spoiler aqui, mas que final mais meia boca, gente. O Bane é um puta de um vilão, galera. O Bane ali no Dark Knight Rise é o cara põe os Estados Unidos de joelho. O cara abre os presídios, o cara solta todo mundo, o cara vai destruir o estádio, cheio de... E aí, na hora que eles vão explodir o estádio, ele olha pro cara que tá com o detonador, o menininho começa a cantar o hino nacional, ele pega e fala assim, não, espera, deixa o menino terminar de cantar o hino. Aí o menino termina de cantar o hino e ele explode o estádio. Pô, isso é vilão, gente. Isso é um cara genial. Aí, no final da história... mamãe, tadinho de mim aqui, toma... enfim, eu não vou dar o spoiler, mas quem assistiu, quem for assistir vai entender o que eu tô falando. E tem outra, não é nem o Batman que dá um jeito na situação, aparece... Enfim, vou segurar aqui, pra não dar muito spoiler, mas pô, você não viu ainda o Dark Knight Rise. Vai o que tá fazendo e vai assistir. Exato. E... Por exemplo, no Star Wars, a surpresa... Agora dane-se, agora vai ser spoiler, tá? Mas no Star Wars, se você... Aquela surpresa funciona, Luke, I am your father. Né? Aquela surpresa funciona muito bem. Né? Mas eu não acho que a surpresa da Newman tenha funcionado muito bem. Ela me frustrou um pouco. Bom, voltando para os The Boys, tem a grande questão ali da Becca. Ela vai até o Butcher e pede ajuda para resgatar o Ryan. E o episódio gira muito em torno disso, acho que é o mais importante. Falando da confiança, eu tava pensando, o episódio engana a gente um pouco, né? Porque a gente tem a visão de que o Butcher, ele pode ter umas ideias meio equivocadas, talvez, mas ele é um mocinho e o Homelander é o grande vilão. E o episódio começa mostrando que o Butcher tá fazendo algo muito ruim, que é enganar a Becca e falar pro Stan Edgar que vai entregar o menino pra ele e a Becca vai ficar com ele, né? Ao contrário do que ele promete pra Becca. E o Homelander se mostra o pai. Nossa, eu acho que esse é um dos momentos mais fodas do episódio. Sim, o Homelander se mostra o pai. Ele consola o menino, ele fala que ele já chorou. É lindo. Até a Stormfront fica meio tocada quando ele fala que os médicos tinham medo dele, ele teve que aprender tudo sozinho. E aí no final a gente desinverte isso. A gente vê que o Homelander realmente é o vilão e o Butcher é bom. Porque o Butcher tava com aquele acordo meio esquisito que ele faz com o Stan, né? Uhum. Voltando pro lance da confiança e dos acordos. O Butcher faz um plano... Vamos ver se a gente entendeu bem. O trunfo do Stan para controlar o Homelander é o Ryan. Sim. Mas, tipo assim, o trunfo é manter o menino preso e esconder o menino do Homelander.
Não entendi como é que funciona essa dinâmica. Eu não entendi o porquê que o Ryan é o trunfo contra o Homelander, sendo que eles tinham escondido o Ryan do Homelander. E o Homelander nem sabia da existência do menino. Exatamente. Então, como que seria um trunfo? Um trunfo só quando o menino crescesse? ou agora é um trunfo porque o Homelander sabe da existência do menino. Mas se o Homelander sabe da existência do menino, o que ele estava fazendo é cuidar da criança. E tipo assim, isso tira o poder da Vought. Então eu não entendi onde que está essa questão do trunfo. Aí o Butcher fala, você esconde o menino do Homelander, isso só vai deixar o Homelander puto, isso não é um trunfo. E eu fico com a Becca, então eu achei um pouco confusa aquela conversa. Mas no final das contas é muito louco na hora que o Edgar olha pro Butcher e fala, e eu que não tenho caráter, né? E eu imagino, olha o que você está fazendo, que coisa maluca. Você quer que eu sequestre o filho da mãe para você ficar com a mãe, e ainda que eu mantenha um filho longe do pai para chantagear o pai. Olha, e você vem me dizer que eu não tenho caráter. Então, são coisas bem barra pesada. Mas existe uma quebra de acordo de todas as partes ali, porque o Stan quebra uma certa confiança num empregado dele importante, que é o Homelander. Sim. O Butcher tá enrolando a mulher que ele ama, tá fazendo um acordo. Tá sendo super egoísta. Super egoísta. E depois ainda vai fazer um juramento em cima do irmão, e ele muda de ideia um pouco mais pra frente. Tem a confiança da Starlight com a Maeve, que a Maeve ajudou a Starlight 2 vezes, né? Primeiro, salvou 2 vezes. Primeiro, quando a Maeve pega e assume os problemas da Starlight e fala, não, eu me responsabilizo. E segundo, na hora que ela intoxicou lá o Black Noir com o Almond Joy. Tem o lance da Starlight com a mãe dela, a confiança, a cruz, né, que a mãe dela dá, dela confiar em algo superior. De reestabelecer essa conexão, essa né? Confiança. De reestabelecer. Kimiko finalmente confia no francês, né? E reconhece que está no grupo. Ela reconhece que faz parte daquele grupo, ela reconhece que ela faz parte do, né, que ela tá junto e que eles estão junto com ela, que arrepia, realmente arrepia essa conexão. O leitinho da mamãe volta para a família, restabelece a conexão, também a confiança, apesar que a mulher dele eu pensei que ia estar esperando com uma caçarola ali atrás para jogar nele. Foi muito fofinha aquela chegada, faltou ali um tchan. Mas enfim, o Butcher muda de ideia, pega o Ryan, restabelece a confiança. Ele admite pra Becca o que ele ia fazer. E é bonito, porque a Becca entende e ao invés de ficar com raiva, mantém a confiança nele e fala, não, então vamos embora. Ela poderia ficar puta da vida e falar, cara, tô indo, sabe, fica aí. Mas vamos retomar e reorganizar as ideias. A Starlight vaza as informações sobre a Stormfront nas redes sociais. Starlight e Huey. Isso. Com isso, a Stormfront se afasta do Ryan. Eles ligam um negocinho lá de som que incomoda o Super. Afastam o Homelander do Ryan. Pra ver o que é o barulho. Exatamente. O Butcher e a Becca entram na cabana onde o menino tá e conseguem resgatar o menino. Certo. Enquanto isso, a Stormfront volta pra enfrentar a Starlight. Se liga onde eles estão. Sim. Volta pra enfrentar a Starlight e aí tem uma luta ali da Maeve, Starlight e Kimiko arrebentando a Stormfront, certo? Ela consegue escapar. Depois de tomar um pau violento. Encontra a Becca e o Butcher e o Ryan, que tinham fugido. A Stormfront quase mata a Becca. E aí... Quase mata não, na minha opinião ela matou, né? Mas o que dá a entender é que ela quase mata. O Ryan fica com ódio, desespero por causa da mãe. Acerta a Stormfront com os lasers que saem dos olhos dele. E dá a entender que ele acerta a Becca também. Não, eu discordo dessa leitura. Eu acho que o que aconteceu ali foi a Stormfront tava cagando pro Butcher. Butcher não tinha força para parar ela. Ela pega a Becca, pega no pescoço, mete a mão no pescoço. E o menino vê aquela situação, não sabe o que fazer, joga um laser, torra a Stormfront, que no espasmo mata a Becca. Por que eu acho que, com muita convicção, de que a Stormfront mata a Becca? Porque ela aperta o pescoço, a Becca não tá queimada. Agora você fala, mas foi um espasmo por causa do laser. Que chance que o menino tinha? Ele tentou alguma coisa, mas ele não torrou, ele não queimou, ele não acertou a Becca. O que você falou faz muito sentido, mas eu acho que a série quis dar a entender que o menino matou a Becca e talvez eles expliquem isso depois, sabe? Mas, gente, ele jogou um laser na Stormfront, ficou torrada, a Becca não estava nem chamuscada.
O menino acertou a Stormfront para defender a mãe. A mãe já estava machucada por causa do... É uma super apertando o pescoço. Uma mulher que vira destrói um prédio. Uma mulher que enfrentou Starlight, Kimiko e Maeve, quase que mano a mano, pegando no pescoço de uma mulher que não é super. E ainda depois dessa mulher ter furado o olho da Stormfront. Então, eu acho que esse dilema de que o menino matou a mãe é um negócio que vai ficar no psicológico do menino e haja terapia para ele resolver isso, como o pessoal disse no Rewind lá do The Boys, o programa da Amazon, depois do episódio. Mas quem matou a mãe pra mim é a Stormfront. Sim, mas o que eu tô falando é que a série quis dar a entender que foi o menino. Tanto que no Inside The Boys, eles comentam, o menino matou a própria mãe. E aí falam do terapeuta, entendeu? Entendi, talvez explique que foi a Stormfront, mas até então eles deram a entender que foi o Ryan. Porque uma coisa é a gente analisando de fora da situação, tentando entender o trauma do menino. Lógico que o menino vai ficar traumatizado. É a mesma coisa da questão quando eles colocam o Batman, principalmente do Nolan, a questão dele ser culpado da morte dos pais ou não. Né? Ele é culpado uma vez que ele não queria ficar na ópera e queria ir embora de todo jeito e acabou e os pais saíram meio antes da hora e são mortos no beco. E o menino se culpa por isso. Então é aquilo, essa ambiguidade da culpa. Acho que é um pouco isso que eles queriam trabalhar. E aí entra de novo a confiança, porque a Becca faz o Butcher prometer que vai proteger o Ryan. E o Butcher promete, mas ele fica com tanto ódio que a gente pensa, putz, ele vai pra cima do menino. Pra mim ele ia pra cima do menino. E quem salva o menino é o Homelander, que chega. O Homelander chega, o Homelander vê a Stormfront. Que cena, né, gente? Que cena maravilhosa. Ele vê a Stormfront e ele fica putaço. Tipo, ele sabe que foi o menino. E aí você pensa, ele vai pra cima do menino também. E o menino escolhe ficar com o Butcher. Mas foi uma coisa que a gente até comentou, porque a Stormfront, ela aguentava o laser do Homelander, né? A cena dela, torra meus peitos e tal. Como eles não dão ponto sem nó, eles plantam as coisas durante a temporada, que fica tudo muito bem colocado. Eu vou até rever para ver se eles plantam alguma coisa interessante da Vitória Newman, mas até então, para mim, foi uma surpresa meio jogada aí. E galera, quando eu falei negócio de surpresa lá, eu não quis criticar a Agatha Christie. Eu li quase todos os livros da Agatha Christie, eu adoro a Agatha Christie. Só quis dizer a diferença que a surpresa pode falhar. Só isso. Ela tem muita chance de falhar. Mas voltando aqui para a situação, o laser do Homelander fazia cócega nela. O laser do menino desintegrou ela praticamente. Né? Mutilou. E se o menino joga um laser ali no Homelander, não sei não. Fiquei na dúvida. E tem mais algumas coisas. Então, tem o lance do ódio, que a gente chegou a comentar em algum episódio passado. Ódio. Que o ódio já tinha despertado o poder do menino uma vez. Quando o Homelander ameaça a Becca e ele vai defender ela. E agora de novo. O ódio que a Stormfront estava... Como o menino joga o laser no Homelander lá? Quando não, ele fica furioso e empurra, consegue derrubar o Homelander. Agora é o ódio de novo. E nesse mesmo episódio, o Homelander fala pra ele, talvez o ódio te ajude, porque me ajudou a liberar o... Foi a cena deles falar, usar a estátua do profundo. Você tem que odiar e põe profundo. É muito bom. Então, tem essa questão do ódio. E mais pra frente, o Butcher entrega o menino pra Cia. Tudo que eles queriam, a Voight e a Becca queria era que o menino não tivesse uma infância diferente pra não ser igual ao Homelander. Quem garante que a Cia não vai tirar proveito do menino e acaba fazendo com que o Ryan tenha uma infância igual ao pai, sabe? Eu gostaria muito, eu acho muito bonita a cena do Bruto indo pra cima do menino. O Homelander chega e vira a cabeça do Bruto e o menino se esconde atrás do Bruto. Nossa, acho lindo. Caminhando devagarzinho. Mas eu acho que eu, como roteirista, se eu estivesse nessa sala, quem me dera, não arrumo emprego nem no Brasil, aqui, mas enfim. Não, arrumar emprego a gente arruma, né, gente? Dura trabalhar, mas enfim, isso é uma outra história. Mas os roteiristas, se eu estivesse nessa sala de roteirista, eu propunha com certeza o menino ficar com o Butcher. Eu propunho, ou melhor, o Butcher ficar com o menino. E falar, não, eu vou ficar com ele, eu vou cuidar desse menino porque eu prometi pra Becca. Ia ser lindo, ia ser assim, foda. Ia ser, agora ele pegou e entregou pra cima. Me decepcionou um pouco porque ele ainda fala pro Homelander, eu fiz uma promessa. E aí ele vai e entrega o menino. O viés da balança, o fiel da balança, eu não sei como é que é a expressão, gente, fiel da balança, enfim. Mas você tem uma coisa que é importante dizer, que a gente conversou sobre isso hoje no episódio, 2 personagens que fazem toda a diferença.
Maeve. Nossa. Até que enfim, né? Finalmente. Botou a banca e maravilhosa e por aí vai. E o A-Train. Tudo isso acontece de fato. Quem desequilibra o jogo de fato é o A-Train quando ele rouba os documentos ali da Stormfront, na igreja da coletividade. Ele fez toda. Se não fosse ele, nada disso teria acontecido. Se não fosse ele, eles nunca teriam conseguido derrubar a Stormfront. Ou deixar ela putaça pra ela perder a cabeça e fazer um monte de merda. E a Maeve finalmente, né? Tipo, desde a primeira temporada ali sofrendo, e ela resolveu no final, né? E ainda deu uma surra na Stormfront. Bem, galera, e então... Então, é isso sobre o último episódio. Agora, é lógico, eu gostei da temporada, ela tem essas catarses, esses momentos brilhantes, essas cenas de lutas, batalhas maravilhosas e tal. Eu vou rever, mas eu senti que, assim, além dessa questão da surpresa da Victoria Newman ter me incomodado, essa inocência dos heróis vamos pegar armas e vamos resolver. Eu pensei que eles iam tomar composto V e o pau ia comer solto ali mesmo. Eu pensei que ia ser um negócio mais ousado. Eu ainda acho que essa temporada ela faltou muito de subtexto e de sofisticação que tinha na primeira, igual eu já disse, né? A cena do Homelander olhando no espelho, quer dizer, no quadro dele, mas na verdade ele estava olhando a Madeline. Embora você tenha aquela cena maravilhosa dessa temporada, que é o Homelander matando o Doppelganger, né? Ele com ele mesmo, no auge daquela narcisismo. Aquela cena ali é muito poderosa. Uma das melhores, acho, da segunda temporada. E a Stormfront com a A-Train, né? Ali tem subtexto. Mas é um subtexto tão claro que, digamos, dessa temporada é a que tem um subtexto, né, mais ou menos ali, mas ela é bem óbvia. Tanto é que nós percebemos muito na hora o racismo dela e ela cifrando a coisa pro A-Train, mas para deixar claro também e não assumir, né? Então fica sem direta, mas igual as camadas do Homelander, eu não sei se eles exploraram tão bem, porque eu acho que nessa segunda temporada ele ficou mais pro patético e pro ridículo. E perdeu um pouco daquela dimensão, daqueles contrastes, daquelas transições emocionais absurdas. Em algum momento ou outro isso aparece. Não sei se eu estou falando groselha. Eu acho que ele tava sem rumo. Depois da morte da Madeline. Eu acho que foi isso. Ele tava sem rumo, ele não sabia o que fazer, porque querendo ou não, a Madeline dava uma controlada ali. E aí a Stormfront trouxe ele pros eixos de novo. E agora ela tá ali incapacitada. E a Maeve tocou na ferida dele, né? Ele tá de novo sem rumo. Ele vai fazer o quê? Beleza. Chegamos no final dessa temporada de The Boys. E para você que acompanhou nosso podcast ou acompanhou essa edição, ouviu a gente até agora, discordou, concordou, mandou sugestão, xingou, elogiou, a gente preparou uma lista com algumas séries e filmes com os principais atores aí, os principais atores e atrizes do elenco de The Boys, para vocês assistirem aí nessa jornada dura que a gente tem de um ano sem The Boys. Então, para começar, eu indico do fundo do meu coração para vocês Banshee. Em Banshee, o Anthony Starr é o protagonista, é o mocinho, e o vilão é o Kai Proctor, gente. Vilãozaço, cara foda, interpretado por um ator foda, que é ninguém mais do que Ulrich Thomsen. O Ulrich Thomsen, galera, ele é um cara que ele é dinamarquês e ele fez um filme muito importante do movimento dinamarquês que se chama Dogma 95. Ele fez o Festa em Família, que inclusive é o primeiro filme do movimento lá, dos dinamarqueses. Que são filmes de baixo orçamento, câmera na mão, e umas coisas bem viscerais. Então esse ator, ele faz o Kai Proctor, gente, e é maravilhoso. Maravilhoso. Tem uma cena lá que eu considero uma das melhores cenas que eu já vi de séries. Então, recomendadíssimo. Banshee com Anthony Starr na ponta dos cascos e o bicho pega. É treta. Acho que cada episódio tem uma luta violentíssima e brutal, gente. É começar a assistir que vocês não vão errar. Filmes que tem o Carl Urban. Nós indicamos Juiz Dredd, que também tem a Lena Headey, que faz a Cersei em Game of Thrones, e a trilogia de Star Trek. Eu não vi os filmes de Star Trek com o Urban, mas Juiz Dredd é fodão, né? Esse filme é muito bom também. Tem uma cena ali que eu não esqueço nunca, não vou falar para não dar spoiler, mas que filmaço também. Com a Aya Cash, vocês podem ver a Aya Cash lá em Lobo de Wall Street. E com a Erin Moriarty
Jessica Jones, Capitão Fantástico e True Detective. O Laz Alonso, o Leitinho da Mamãe, eu tenho um filme que eu gosto muito que ele participa. Eu confesso para vocês que eu não lembro o nível de participação dele a propósito dos 2 filmes, tá? Mas eu vou rever para ver o Leitinho da Mamãe lá nesses filmes. O Soldado Anônimo, Jarhead, do Sam Mendes. Sam Mendes, para mim, é um dos melhores diretores vivos, diretores de cinema. Eu tenho a coleção completa dos filmes dele, preciso revisitar, preciso assistir. E eu acho o Jarhead um filmaço, os caras perdidos ali no meio da guerra, no meio do deserto. Ela se passa no Oriente Médio, né, naquelas guerras do Golfo, e o pessoal coloca fogo no petróleo, os soldados ficam perdidos porque tá uma nuvem negra no céu e eles ficam desorientados, andando pra lá e pra cá. É um filme apocalíptico, foda pra caramba. E tem o Detroit em Rebelião, que é dirigido pela... gente, é muito nome, então eu vou olhar aqui na minha cola, tá? Não fiquem bravos comigo. Eu lembrei. É a Catherine Bigelow, lá do Guerra ao Terror. É um filmaço também. Recomendo muito aí vocês assistirem. É um filme tenso. Tem uma cena de uma dura policial ali, gente, que é de dar nó nas tripas, assim. Você ficar bem mal mesmo, mas é um filmaço. Com Jim Beaver tem Supernatural, que também é uma série criada pelo Eric Kripke, e Breaking Bad. Além disso, o Nathan Mitchell, que faz o Black Noir, que todo mundo adora, também faz uma participação em Supernatural. Supernatural, acho que para os fãs de The Boys vai ser uma série bacana de rever. Eu não conheço Supernatural, a Adri conhece e recomenda, e eu vou ver aí as 5 temporadas. Muita gente do elenco de Supernatural tá em The Boys, né? Então, eu confesso que vou assistir. Ainda tem o Giancarlo Esposito, que está em Breaking Bad, é o Gus Fring. Acho que, né, todo mundo aí que gosta bastante de The Boys tem muita chance de gostar muito de Breaking Bad, uma das maiores séries de todo o tempo, que acho que The Boys vai chegar lá, tá? E além do Breaking Bad, tem um filme antigo, onde o Giancarlo Esposito participa, que eu acho um filmaço, que é o Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. E ele tá quase irreconhecível lá. Quando eu assisti o filme, eu comecei a assistir, eu falei, gente, eu conheço esse cara! Mano! Nossa, é ele! Sim, era ele, tá? Tem também a Carol, que faz parte da Igreja da Coletividade, que tá em Breaking Bad. É a Gretchen, Breaking Bad. E a Susan em Friends, maravilhosa, que é a amante da esposa do Ross. Perfeita. Bem, para finalizar, o Ryan, que a gente espera aí que tenha uma vida longa em Breaking Bad, em The Boys, e que ele retorne. O Ryan é um dos meninos de Big Little Lies, que é maravilhosa a série da HBO. Quem que ele é na série mesmo, Dri? Ele é filho da Nicole Kidman, que é o núcleo central da série. Ele é filho de um cara que é abusivo com a esposa, e isso gera consequências na vida dos filhos e de outras pessoas na série. E pra finalizar, tem a atriz que faz a Maeve, certo? Isso, quase que a gente esquece da Dominique McGallot. Peraí, gente. Peraí. A Adri me lembrou aqui porque eu comi bola. Ó, escutem aqui no Google, ó. Dominique McElligott, tá? Ela tá em House of Cards, acho que em uma das temporadas de House of Cards ela faz a esposa de um candidato à presidência que bate de frente com o Frank Underwood, personagem do Kevin Spacey. Mas eu vi uma temporada de uma série que infelizmente a Amazon cancelou, que chama The Last Tycoon. The Last Tycoon é importante, principalmente para você que gosta de cinema, porque ela é inspirada no livro do Scott Fitzgerald, tá? Tem um filme também que já é uma adaptação desse livro do Scott Fitzgerald, que também chama O Last Tycoon, ou O Último Magnata. Essa versão é de 76, do Elia Kazan, e quem faz o personagem central é o Robert De Niro. Por que esse Last Tycoon é uma obra importante para quem gosta de cinema? Porque ela é inspirada na vida do Irving Thalberg. O Irving Thalberg, ainda vou fazer alguns podcasts sobre isso, tá? No futuro. Mas o Irving Thalberg, ele é considerado o gênio do sistema. Tem um livro, inclusive, que chama O Gênio do Sistema, escrito pelo Thomas Schatz, procurem aí no Google. E esse livro conta a história de Hollywood. Então o Irving Thalberg, ele é uma espécie de criador do sistema de produção hollywoodiano no período clássico de cinema. Então essa série que a Amazon fez, adaptada do livro de Scott Fitzgerald, a Dominique McGallot
ela é um personagem central e ela tá muito bem ali. Eu recomendaria para vocês assistirem essa série, talvez eu faça até um podcast sobre ela. E é isso, tá? Então essa foi a primeira surpresa para vocês. Temos mais, Adriane? Se você ouviu a gente até aqui e não segue a gente no Instagram ainda, vai lá e segue Passou da hora, né? Podcast Arquitrama. Repete porque eu te interrompi. @podcast Arquitrama. E se você gostou do nosso podcast, curta, comente, compartilhe, indique, sugira. Porém, sobretudo, conquanto, todavia, se você não gostou, gente, não abandona a gente não. Manda uma mensagem, diz o motivo, o que a gente pode melhorar, tá? Por exemplo, o @666bad_MC mandou uma mensagem pra gente, pediu pra não darmos spoilers sobre outras séries, coisa que acontece às vezes quase sem querer. Quase aconteceu hoje, se é que não escapou algum spoiler aqui. Então, gente, a gente está super feliz. Nós estamos com ouvintes em diversos lugares do Brasil. Nos Estados Unidos, tá? Só nos Estados Unidos, 40% dos nossos ouvintes. Está na hora de eu começar a falar inglês. Além disso, temos ouvintes na França, Peru, Singapura, Irlanda. Ou seja, nosso podcast ele já é internacional. A gente tem ouvintes nas Américas, na Europa, na Ásia. Só falta na África e na Oceania para a gente se tornar global. E para fecharmos essa etapa, ainda tem mais novidade? Tem. Vem aí nossa programação pro resto de outubro. Dia 13, agora, a gente vai fazer um podcast sobre o filme Primeiro Homem. Filme do Chazelle, com o Ryan Gosling. E eu acho que é um filme que foi muito subestimado na época que ele foi lançado. Todo mundo pensou que... Todo mundo não. Eu pensei que ele ia arrebentar no Oscar e ele foi muito pouco indicado, acho que não ganhou nada. Mas eu achei um filme primoroso, vi no cinema. E eu quero aproveitar essa oportunidade que a Amazon lançou ele no dia 8 da Amazon Prime Video, tá lá na plataforma. E eu gosto muito desse filme. Tá? Gosto muito de filmes sobre espaço, viagem espacial. Eu acho esse filme muito bacana e a gente vai fazer um podcast sobre ele. Mas tem mais coisa. Na segunda quinzena de outubro, teremos 6 episódios especiais de horror, que serão, no dia 17, Hereditário. Dia 20, Trilogia Demons, que são os filmes italianos aí dos anos 80, que eu acho uma das melhores coisas já feitas no gênero de horror. Dia 24, vamos falar sobre Midsommar. E dia 27, Enigma do Outro Mundo. Tá? Então a gente vai falar dos 3 filmes, tanto o filme lá dos anos 50, o filme dos anos 80, do John Carpenter, e o filme mais atual, aí, que parece que é meio ruim. Eu não vi ainda, vou ver esse último filme, mas eu acho que é um filme atual, sabe? Essa coisa, essa paranoia que a gente vive hoje em dia, essas oposições políticas, eu acho que esse filme tem muito a ver com tudo isso. E para finalizar, no dia 31, Halloween, vamos falar sobre os Halloweens. O primeiro, de 1978, e o atual, de 2018. Beleza, galera? Então é isso. Até breve. Não, tem mais novidade. Pensei que não, mas tem mais novidade. Galera, o negócio é o seguinte. Em breve a gente vai lançar o nosso canal. Bom, vamos dizer canal, mesmo falando de podcast, mas a gente vai lançar o canal Arquitrama Ficção. Ou seja, eu não falei para vocês que eu sou roteirista, então eu vou provar que eu sou roteirista, tá? Eu tenho um monte de roteiro, coisa que não foi produzida, longa-metragem, série, curta, que eu não consegui produzir porque é difícil produzir em live e tal, é tudo muito complicado. Então, a gente vai fazer uma série de podcasts de ficção. Eu espero que vocês gostem. A gente já está planejando isso, já está organizando isso, e eu tenho certeza que vai ser, no mínimo, muito interessante. Beleza? Bem, galera, por hoje é isso. Um abraço para você e até a nossa próxima edição. Beijos para todos e todas. Musiquinha!